Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui. Eu sou Murilo Reis. Estamos começando mais um Centralcast direto do centro da América do Sul. E hoje eu venho trazer aqui para vocês mais um assunto muito interessante. Eu mesmo sou um cara fascinado pelo assunto, porém nunca soube de muitas histórias aqui da nossa região. E eu estava procurando alguém desse ramo para vir aqui falar para a gente, contar algumas histórias. Contar o que há por trás, né, de todos o que são boatos, o que são lendas e tudo mais. Hoje eu tô aqui com a Taíde Ferreira. Isso, tradicional família mato-grossense, cuiabana. Na verdade é varzagrandense, né? É varzagrandense, né? Obrigado pela sua presença, por arrumar um espaço aí na sua agenda e vir prestigiar o nosso humilde espaço aqui. A gente está começando, ainda estamos ganhando experiência em como entrevistar alguém com qualidade e tudo mais. Obrigado, meu amigo. Eu estou à disposição. Para mim é como convidar macaco a comer banana, né? Ou seja, eu gosto da temática, é uma temática fascinante, que chama atenção, é intrigante, é curioso e tudo que é assunto que foge à rotina e que cobiça o interesse da curiosidade humana me fascina. Eu gosto de dialogar bastante sobre o assunto. O ser humano gosta muito, né? Tem esse fascínio pelo desconhecido, né? E ele fica sempre procurando ali achar alguma coisa e para ir mais adiante nas informações. A rotina nossa, por vezes, prende as questões cotidianas de você ter que trabalhar, produzir, final de semana, o máximo que você faz é sair, beber até cair no chão e segunda-feira começar tudo de novo, sem a pessoa se dar conta que em volta dela há muitos mistérios, muitos enigmas, que a vida é para além da rotina. Existem coisas segredadas no nosso dia a dia que as pessoas deixam de perceber e acabam criando um elo rotineiro da questão própria de produção, de capitalismo, de produzir, pagar a conta, pagar isso, pagar aquilo, e assim vai. E as questões mais filosóficas, mais profundas, as pessoas pegam em momentos esporádicos. Mas quando adentra nesse tipo de filosofia, nesse tipo de indagação, aí a curiosidade enaltece. Quando você se pergunta, mas será que existe alguma coisa para além desse mundo? Será que existe alguma coisa para além da minha rotina? Será que existe vida em outros planetas? Será que existe vida após a morte física? E essas perguntas, apesar de ela ser bastante ameaçadora no sentido de ser desconhecido, e tudo que é desconhecido dá medo, a tendência de curiosidade ela vem paralelo ao medo camuflado, né? Certeza. Mas a partir do momento que você começa a entender que há sim alguma coisa para além da rotina, isso fascina, isso chama atenção e isso cobiça saber mais. Sim, com certeza. Eu mesmo, como um fascinado pela temática, né? Eu já estava até intimidado de te entrevistar aqui, porque eu falei, cara, eu nunca tive na frente do ufólogo, será que eu vou dar uma congelada aqui? Até na apresentação vocês perceberam que eu fiquei um pouco nervoso aqui. Falei, como que eu vou entrar nesse assunto com um especialista, né? Então, para a gente começar, vamos tentar de um jeito mais ali do começo. O que foi na sua história, sei lá, se é de infância, algo aconteceu que te trouxe fascínio por esse tema? Há um conjunto de fatores, de acontecimentos que a gente vai acabando de se adentrando nesse tipo de tema. E desde pequeno venho acompanhando relatos, contos, de tradição cuiabana, as pessoas antigamente sentarem na porta das casas, escutarem um relato, uma história, e assim sucessivamente essas histórias foi chegando a mim. E aquela ânsia de saber até que grau aquilo pode ser verdade, ou até que não, comecei a escutar, acompanhar e pesquisar, correr atrás e buscar a veracidade daqueles relatos, daqueles contos, um tanto quanto profundos. E em Cuiabá tem muitos acontecimentos, histórias, lendas. Inclusive, né, muitas dessas lendas são explicadas, né? Dentro do rol do repertório ufológico, do ponto de vista ufológico, sim. Mas o meu fascínio na temática, talvez tenha um episódio marcante, não sei se é o que delimitou a exatidão do meu adentrar nesse assunto, mas eu tinha aproximadamente 7, 8 anos. Houve uma discussão entre meu pai e minha mãe. Meu pai me pegou e falou, vamos acampar.
e próximo às paredões da Chapada, numa época em que não era muito visitado a Chapada, isso no início da década de 80, se poder acampar, não tinha tanta burocracia como se tem hoje. E na época também não se preocupava com questões da violência que se tem hoje, né? Então o acesso era muito mais fácil. E nesse acampamento, numa manhã, quase amanhecendo, uma ventania forte, a barraca caiu, meu pai não estava, eu saí para procurar ele, quando eu vi ele em caminho, e ele apontou para o céu que alguma coisa estava vindo acima de mim. Quando olhei, eu vi 3 objetos de forma discorde. E desde então tento buscar uma resposta do que eu vi. E isso perambula até hoje. Não sei se isso agrega ao meu fixação ao assunto, ou se ela apenas soma diante a outras questões que eu venho acompanhando. E aí me adentrei nessa temática, fui aprofundando, me formei na área da psicologia, por fascínio pela parapsicologia e os mistérios da mente humana, e tentando buscar um alicerce explicativo para os acontecimentos e verificar até que ponto é psicológico, até que ponto é a criatividade da mente humana camuflada nessas questões, ou onde possa encontrar um fundo de verdade em todos esses acontecimentos. E hoje eu tenho a firmeza, inclusive com um alicerce científico acadêmico, para dizer que o fenômeno em si ele é uma realidade. Eu tenho uma base argumentatícia para convencer até um cético na temática. O fenômeno UFO é uma realidade, isso não se nega, até a classe cética sabe que alguma coisa tem. Sim. Né? Agora, afirmar que é de origem extraterrestre ou não já é algo mais delicado. Mas, no entanto, os vestígios levantados levam-se a pensar que há alguma coisa para fora da questão terrestre e que possa, sim, ter um grande embasamento para justificar a possibilidade de vida extraterrestre nos visitando. Sim, inclusive também se fala muito, né, o ser humano ele conhece até mais do espaço do que, por exemplo, as profundezas do mar, né, e dizem que até tem, acho que é OSNI, que é o nome dos... Isso, objetos submarinos não identificados, né? E também tem essa também, né, e, bom, mas isso aí é só um detalhe. A pessoa, para se tornar um ufólogo, o que ela precisa de experiência? Como que é o processo para ela se tornar um ufólogo? A ufologia ela não tem uma formação acadêmica. Sim. Ela é um ramo de interesse de curiosos, simpatizantes, né, e assim vai. Entusiastas, incluindo os pesquisadores da área científica. Né? Então nós temos biólogos, nós temos psiquiatras, nós temos geólogos, enfim... Há uma variedade de formações que usa a sua formação para tentar buscar vestígios dessa probabilidade. Exemplo, a biologia, por exemplo, tem uns estudos teóricos da panspermia e exobiologia. Exobiologia, no caso, são micro-organismos encontrados em meteoros que não são terrestres, vinda do espaço. Certo. O que pode, sim, embasar a teoria da vida na Terra. Ou seja, o surgimento da vida na Terra, ela se dá grandemente pela teoria da panspermia. Sim. Ou seja, algum meteoro, alguma queda de algum objeto trouxe micro-vidas para o nosso planeta, fazendo com que a classe evolutiva possa chegar até os seres humanos. Em especial o ser humano. Cada ser humano ele é um conjunto de produtos das estrelas. Nós somos uma parte da galáxia. Sim. Porque é um sistema biológico muito complexo que tem todos os componentes que é até então conhecido vindo da galáxia. Então, de uma certa forma, poderia se dizer que o ser humano em si é um ser que veio de outro lugar dentro da teoria da panspermia.
Até aí, cientificamente, a gente pode adentrar no ramo de alegação, de argumentação, que embasa tal ponto de vista. Mas a questão se pega diante aos objetos voadores não identificados, que aqui aparecem na atualidade, desde tempos primordiais até a atualidade, e que intriga o leigo e aquele não leigo, né? Os pesquisadores que vão mais a fundo. Esses objetos que aparecem, eles são origem extraterrestre ou não? Essa é a indagação que os pesquisadores tentam buscar. Certo. E tudo leva-se a pensar que há sim, o fenômeno UFO é real e que há sim a possibilidade de ser seres não terrestres. Até então, com o que nós temos aqui de tecnologia, por exemplo, alguns objetos voadores, pelo menos a maioria, o padrão deles são coisas que com nossa tecnologia não é possível, né? Então, tipo, padrão de voo, velocidade e tudo mais, né? O que leva a crer, né, que reforça para, pelo menos eu imagino para os ufólogos, que não é algo daqui, né? Sim, nós temos aparelhos voadores filmados, fotografados, nós temos inúmeras questões documentais, inclusive da Força Aérea Brasileira. São 5.500 páginas liberadas, hoje soma-se, se eu não me engano, aproximadamente um pouco mais a 9.000 páginas que você pode encontrar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em que prova que no Brasil a própria nossa defesa maior, no caso os militares brasileiros já pesquisaram objetos voadores não identificados. E através da Liberdade de Informação, um projeto da revista UFO, que hoje é da Comissão Brasileira de Ufólogo, ao qual eu sou membro, nós batemos em cima da liberação. E por batermos em cima dessa questão, quando lançamos em 2004 aproximadamente a ideia de UFOs, liberdade de informação, já pressionando os militares, pressionando para liberar as informações, já acabou alguns documentos vindo à tona. E esses documentos inicialmente vieram em torno de 5.000 páginas liberadas, hoje costuma-se aproximadamente 9.000 páginas de documentos afirmando que os objetos voadores não identificados já foi alvo de pesquisa detalhada da nossa maior defesa do território brasileiro. E isso eu não falo de uma forma jogada. Isso são constatações que você, em questão pública, pode, documentais, que você pode ir na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, fazer um levantamento e está lá, os documentos liberados. Então, se a gente teve a nossa força maior de defesa afirmando que pesquisaram, e ainda vou mais longe, digo que ainda pesquisam, imagina aquilo que ainda está na surdina da temática, né? Você imaginar que eles liberaram só o que dá para liberar, né? Assim, eles não vão liberar. Isso, por exemplo, nós temos um dos militares que veio à tona, inclusive gravando uma entrevista para os ufólogos, que é o Yorangi Holanda, que ele comandou uma das operações mais intrigantes do Brasil, que foi a Operação Prato, na região de Colares, litoral de Colares, ali no Pará, em que na década de 70, 77, 78, inúmeros objetos voadores não identificados tomaram conta daquela cidadezinha do Pará. A cidade saiu polvorosa, todo desesperado, e os militares tiveram que estar lá, em peso. Isso foi testemunhado, visto, filmado. Alguns desses documentos veio à tona, enquanto outros ainda continuam em sigilo. E principalmente as filmagens, né? As filmagens ufológicas, esses que são o primordial, ainda está em segredo. Está guardado. E outras muitas coisas que está guardado. Esse militar que veio falando, mas foi antes, né, da liberação de tudo isso. Já foi há um tempo, né, que esse militar... Sim, foi antes da liberação oficial. Ele já faleceu, se eu não me engano, né? Sim, Orange Holanda, ele foi encontrado morto ao pé da cama dele, com um suicídio como se fosse na cabeceira, né? Que foi estranho, né? Foi muito polêmico, né? E eu, por exemplo, eu sou meio cauteloso em imaginar que uma pessoa consiga se suicidar com uma corda na cabeceira de uma cama, né? Porque o próprio instinto de sobrevivência faria com que
se levantasse. Mas outros digam, não, ele já sofreu de depressão, que foi realmente um suicídio. Ele não foi suicidado, né? Sim. E aí, né, isso tudo levanta uma teoria, né, conspiratória, né, em cima desse caso, né? Por que um militar que veio à tona contando, né? Aí depois acontece isso daí, né? Tudo isso aí corrobora, né, para se criar uma teoria. Isso, e aí entra a questão da delicadeza de pesquisar o assunto, porque muitas das coisas fica naquela camuflado até que ponto poderia ser uma questão real, ou até que certo aspecto tem camuflado aí a questão da criação imaginária. Aí, no caso, a possibilidade do conspiracionismo, né? Sim. E a gente vê que muitas das coisas leva-se a pensar que é conspiracionismo e não o é. Mas aí é aquela questão da cautela, da pesquisa minuciosa, detalhista, tentando buscar algo relativo nessa temática. E essa temática é curiosa porque ela vem precedente à própria ufologia. Porque o termo UFO, ela veio à tona, os OVNIs, os discos voadores, ela veio na mídia de uma forma significativa após a Segunda Guerra Mundial. Em 1947, um objeto voador não identificado caiu no Novo México, Estados Unidos, Roswell, né? caso Roswell. Caiu lá e desde então aquilo foi ganhando uma repercussão muito grande. Mas antes daquilo, muitas pessoas alegavam ter visto objetos no céu. Talvez numa histeria coletiva, outras pessoas também chegaram a querer ver a mesma coisa, mas num âmbito puramente por sugestão imaginativa. Tem é natural. casos, né? Inclusive na Segunda Guerra, né? O caso dos Foo Fighters. Isso. Mas apesar do fenômeno UFO, oficialmente, a terminologia ser originada em 1947, em que um piloto civil americano buscou de um destroço de uma aviação, sobrevoando os Montes Rainier dos Estados Unidos, viu 9 objetos sem asa em forma de pires. E quando ele chegou em terra, por ser uma pessoa respeitada, levaram em consideração a alegação dele. Eu vi 9 objetos em alta velocidade, de um ponto A, de um ponto B, calcula-se que a velocidade era tal, e que eles não tinham asa, era um formato de pires, de disco. Aí ficou conhecido o afamado disco voador. Isso em meados da década de 40. Mas antes disso, em 39, da guerra que dispara na década de 40 até 45, esses objetos voadores não identificados, que eram vistos em bolas de fogo, ele foi diversas vezes testemunhado na guerra da Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães iam bombardear em outros lugares da Europa, eles já eram seguidos por essas bolas de fogo. Mas os americanos também, quando iam contra-atacar, eles também eram seguidos por bolas de fogo, assim como os japoneses também. Bom, os alemães pensavam que aquilo ali poderia ser arma secreta dos americanos. Por sua vez, os americanos imaginavam que poderia ser arma secreta dos alemães ou dos japoneses, e os japoneses na mesma situação. Quando a guerra se acabou, chegou a um momento que fizeram reunião falando: agora queremos saber disso aqui que foi fotografado, disso aqui que foi filmado, vamos revelar o que vocês têm para revelar. Mas aí os alemães falaram: mas espera aí, nós pensamos que eram vocês, e os japoneses na mesma situação. Ou seja, essas bolas de fogo vistas pelos militares da aeronáutica da época tinha aeronaves que eram acompanhadas de diversas bolas de fogo. Era reportado por vários, né? Eles falavam por rádio, com um que estava mais longe e o outro. E não só reportado verbalmente, como já foram fotografados e filmados. Acabou-se a guerra, não soube de quem se trata e até hoje fica incógnita do que essas bolas de fogo. Interessante que nós estamos falando de uma época em que veio surgindo a temática e cobiçando a curiosidade das pessoas na temática, mas no próprio Brasil, a descoberta do Brasil, se tem muito relato disso. Quando o Brasil foi descoberto, e assim como os índios foram começar a ser catequizados pelo padre Anchieta, um dos primeiros padres a fazer essa interação, o padre Anchieta chegou e os índios falavam de umas bolas de fogo que rondavam as etnias do Tupi-Guarani.
Eles davam até nomes, né? Nomes próprios. Sim, eles davam nome no Tupi-Guarani, Mbaetatá. Mbaetatá, que foi aportuguesado para Boitatá. Né? O Mbaetatá, o Jean Chieta, o padre Anchieta, me escutou inúmeras vezes e testemunhou. E foi tão impressionante para o padre Anchieta que ele mandou uma carta para o rei de Portugal falando sobre esses Mbaetatá, que traduzido significa bola de fogo, todo de fogo, a coisa que corre de fogo, é a tradução aproximada. E mandou uma carta, essa carta tem se registrado, falando sobre essas bolas de fogo que eles próprios chegaram a ver. Em 1500 essa carta foi mandada em 1559, aproximadamente. Em 1562 ou 63, se não me falha a memória das pesquisas, nós temos outra carta registrada do padre Antônio, também mandado para Portugal, falando de um acontecimento muito interessante com um índio que ele foi batizado com o nome português de Sebastião, mas tinha um outro nome que agora não me recordo o nome, e que ele já convivia com uma índia, mas aí na tradição europeia tinha que se casar nas tradições católicas, então mudou o nome dele para Sebastião. Aí fez o casamento nos padrões católicos na época. Naquela noite de festa, aconteceu da etnia ser tomada por uma névoa e uma iluminação que tomou conta da etnia. E essa índio, inclusive famoso da época, está dentro das histórias, que ele é irmão de um dos índios que lutou contra os espanhóis. Esse índio ele desapareceu por 5 dias. E isso registrado em carta mandada para Portugal. 5 dias posterior, o índio apareceu dizendo que o Anhanguera, aquele todo de fogo, o demônio do fogo, levou ele para dentro, e lá tinha outros seres humanos e que ele estava muito abalado psicologicamente, muito exaltado, porque o demônio tinha pego ele. A Anhanguera, que é o demônio do fogo na língua tupi-guarani, inclusive é uma nomenclatura dado em uma das avenidas de São Paulo, tem a sua origem na fala tupi-guarani, que era alguma coisa desconhecida de fogo que vinha do céu e pegava os índios. Né? Tanto que os homens brancos, quando colocaram o álcool e tacaram fogo, eles achavam que o homem branco era um Anhanguera, ou seja, o demônio do fogo. O Anhanguera, ele foi então um nome dado especificamente para isso que vinha pegar isso, o demônio do fogo, porque eram seres iluminados que vinham do céu. Se você pegar uma lâmpada dessa e levar a 300 anos atrás, aproximadamente, e os índios, ou qualquer etnia que não conhecia a lâmpada, porque a lâmpada foi inventada por Thomas Edison, e a contradição, né? Que aí Nicolas Tesla deu maior base, mas vamos voltar à ufologia aqui. Então, se você pega uma lâmpada dessa, leva 300 anos atrás, eles vão tentar falar aquilo que posso comparar. Poder, né? Eles vão falar assim, se você pegar uma lâmpada dessa, eles vão falar é fogo, é a comparação que eles vão falar, mas um fogo que não queima. A referência deles é o fogo, né? Isso, e se você pega nas etnias indígenas, desde os tempos primordiais, você tem os contos do Tupi-Guarani, o Anhanguera, o deus do fogo, ou seja, aquele que vem no fogo do céu e que por vezes leva para um outro lugar, e que foi o caso dessa carta do padre Antônio, mandado para Portugal, que conta, eu acho que um dos primeiros episódios de abdução da história, criado, contado conforme ao conhecimento épico, né? E conforme a interpretação de cada etnia ou da época que a pessoa vivenciou aquilo. Ele apareceu 5 dias depois, teve toda aquela polêmica e tal, e acabou falecendo esse índio, mas ficou registrado na história esse acontecimento. Se a gente tem uma ótica de hoje, nós podemos fazer uma correlação muito uma com a outra. Porque se os índios Tupi-Guarani falam do Mbaetatá, que foi aportuguesado para o Boitatá, que aqui na região Mato Grossense fala-se muito da Mãe do Ouro,
que é a mesma coisa, boitatá, mãe do ouro, são aquelas bolas de fogo que mudam de uma região para outra. Muito testemunhados já na antiguidade e que prevalece até hoje em alguns avistamentos ufológicos. Aí você tem os relatos antigos na própria região mato-grossense. Isso, vamos agora, né, começar a chegar na nossa região aqui. Vamos pegar os primeiros relatos encontrados que eu tenho na biblioteca da Ampup, os registros históricos. Nós temos os primeiros relatos do Minhocão. Os primeiros relatos se tratam de 1905, 1923. Em 1905, João Felizardo, em uma descrição do Minhocão, ele fala de um rapaz que estava chegando à beira do rio Cuiabá, que eles falavam rio Paraguai, né? Mas é a mesma sequência de afluente. E que quando ele estava para se portar, um objeto saiu de dentro da água e foi em direção a uma direção desconhecida, e o rapaz correu com todas as forças, e o próprio autor foi até o local para ver. E ele encontrou uma cratera, uma movimentação muito grande, como se tivesse feito um buraco arredondado, e que só uma embarcação de grande porte poderia fazer aquilo. E por lá só tinha canoas. Isso aconteceu aqui na região cuiabana, né? E que eles alegaram que poderia ser o Minhocão, mas testemunhado por um rapaz que ficou com medo e saiu correndo. Nós temos outro relato do Minhocão, que ele vinha pelos céus, em zigue-zague, pela várzea, e que por vezes por dentro d'água em zigue-zague. E o termo Minhocão se dá pela velocidade do objeto incandescente. Então o objeto é como se você pegasse um pedaço de pau, colocasse fogo na ponta. Ele deixa aquela cauda, né? Isso, e faz aquela movimentação. A impressão que dá é uma minhoca. Uma coisa comprida, né? Uma coisa comprida. Se você faz um risco, vai ser, parece uma cobra incandescente. E isso foi apelidado pelas pessoas que era uma cobra incandescente, ou uma minhoca incandescente, que poderia vir a ser vista em alta velocidade dentro da água ou vindo pelo céu. Então os primeiros registros se dão nisso. Esses são os primeiros registros aqui na nossa região? Os primeiros registros que eu encontrei historicamente documentado, impresso, né? Porque são os registros impressos que configurou na alegação oral. Certo. Nos contos orais. Mas se você pega um Fusca normal, Fusca preto, vamos levar a 300 anos atrás. Bom, os primeiros automóveis foram inventados em 1885. Em 1900 começou a ganhar o mundo. Em 1905 já existia um automóvel para tudo quanto é canto. Mas vamos pegar numa época que não existia. Imagina um Fusca preto andando à noite nas redondezas de Cuiabá. Vamos dizer, na periferia. Um sujeito está pescando, escuta um Fusca vindo. Quando vai ver, qual é a primeira reação? Como nós mencionamos no início da nossa conversa, a reação das pessoas perante o desconhecido é o medo. Então a primeira reação vão fazer igual aos outros tantos testemunhos, correr. Mas chegando em algum ponto seguro, ou ele fica quieto para não contar o que viu, ou conta. Mas vai contar aquilo que possa comparar. Agora imagina você, o espectador que está nos acompanhando, imagina que há 300 atrás você nunca viu um carro, um automóvel, nunca viu um Fusca, e de repente você vê, qual é a alegação que você vai chegar para sua família? Como que você vai explicar sem ter uma referência, né, daquilo? Uma referência comparativa. Você vai dizer aquilo que possa tentar justificar. O quê? Tenta imaginar. Quer tentar apostar alguma coisa? Tenta você isso. Rapaz, um besouro gigante, barulhento. Isso. Um besouro gigante negro jogando fogo pelos olhos. Eu vi uma tartaruga gigante rosnando, fazendo barulho infernal, jogando fogo pelos olhos. Se tiver com escapamento ainda dá uns tiros ainda, dependendo do escapamento do Fuscão. E se você fazer uma análise comparativa, aquilo visto que não tem sim uma explicação, eles vão se amparar naquilo que está na época mais próximo, né? Mais próximo.
E o que às vezes se associa a isso é os acontecimentos inusitados. Então, na época que era famoso e começou a ficar famoso, o minhocão. Sendo que qualquer coisa que pudesse acontecer nesse rol, eles vão falar, eu vi, eu acho que era um besouro, mas que, sei lá, o minhocão poderia ser, enfim. Qualquer coisa envolto poderia ser acoplado naquilo que era afamado épico. Ok? Mas o minhocão em si, ela tem origem de objeto voador não identificado. O boitatá, o embaetatá também. E a mula sem cabeça? Agora você imagina, se não tem cabeça, como joga fogo pelos olhos? Nada mais do que um objeto pairado, visto a longa distância, e com um farolete ligado. Aquele objeto pairado ali, ou pousado, com tripé, tá ali pousado, com iluminação, só poderia ser a mula sem cabeça. Não tem outra explicação senão a mula sem cabeça épico. É verdade. Então é uma questão mais de associativa. Então a pessoa associa aquilo que à época começou a ganhar um repertório ou porque eles fizeram uma comparação de acordo com o conhecimento épico. Certo. E isso foi ganhando uma veracidade e transformado em lenda, folclore brasileiro. Então os objetos voadores não identificados nada mais é do que objetos não identificados. Por exemplo, você tem o caipora, você tem o curupira. O curupira, se você pegar a origem, como surgiu o curupira, você pega o Tupi-Guarani também. Porque o pira que é uma descendência epistemológica europeia, ou seja, pira é fogo. Curo, de curumim, é criança. Pequeno, né? Pequeno. Então é um ser pequeno iluminado. Então, quando fala sobre curupira, eram seres que eles viam pequeno, que vinham acompanhado com alguma coisa iluminada e que eles denominavam aquilo de fogo. Ah, é um ser pequeno que vem algo de fogo. Se você pega os chavantes, por exemplo, eles falam de seres das estrelas que vêm numa canoa de fogo, um fogo que não queimava. Chavantes, da nossa região mato-grossense. Então, são etnias equidistantes, mas que tem relatos assemelhados. Os chavantes chamam essa pedra brilhante de fogo incandescente que vem do céu numa canoa voadora. Essa pedra brilhante eles chamam de Etebozu. Etebozu é essa pedra brilhante que vem do céu. Esse Etebozu, essa pedra brilhante, é guiada por um ser. Esse ser chama Suriwa ou Sariwa. Suriwa ou Sariwa seriam os encantados numa tradução no português, terminologia chavante. Então os chavantes falam desses seres, vinda das estrelas, os seres das estrelas, numa canoa voadora ou numa pedra brilhante, o Etebozu, Uriuá, que vem no Etebozu, e esse Etebozu, que seria a pedra brilhante, elas soltam uma bola de fogo que ronda a região. Essas bolas de fogo eles chamam de Uzunahan. Uzunahan, que seriam as bolas de fogo que servem para sondar e cuidar da região. Os chavantes falam isso. Ok, o pessoal mais chama de orbes, os orbes. Sim, os objetos voadores não identificados, sondas ufológicas, né? Sondas ufológicas. Mas você tem há 500 anos atrás os próprios Tupi-Guarani e os portugueses testemunhando essas bolas de fogo. Então você tem várias etnias, vários acontecimentos que se transformou em lenda, mito, folclore, todas tudo camuflado. Né? Também, né? Sim. E o minhocão, que é tradicionalmente cuiabano, não foge ao repertório da mesma coisa vista. Objetos voadores não identificados. Interessante, né? Inclusive eu já ouvi algumas histórias que existia também, depois, não sei que época foi isso, mas existia também até interação com indígenas amistosas. Isso aí. Se você pegar nas histórias indígenas, sim. Você tem várias etnias que contam suas lendas e seus mitos. Por exemplo, os Caiapó. Que na verdade o nome não é Caiapó, mas hoje é conhecido como Caiapó. Os Caiapó, que são da região norte de Mato Grosso, pega a região de Pará, nas redondezas da Serra do Roncador também.
que tem muitas histórias, é uma região cheia de histórias aqui em Mato Grosso. Os Kayapó, eles contam a história do Beppe Cororote. O Beppe Cororote, na escrita, João Antônio Américo, que ele trouxe essa Peretti, Américo Peretti. João Antônio Américo Peretti. Ele é um indigenista que achou fascinante a história. Mas como que essa história surgiu? O Peretti pegou 2 índios da etnia. Vamos primeiro entender, para não ficar perdido no contexto todo. Certo. Os Kayapó, essa nomenclatura foi dada aos Kayapós como um apelido. Porque, na verdade, ele se autodefine como Mebengocré. Mas, Altair, você quer dizer que, historicamente, os Kayapós não são, então, Kayapó? Não. O que aconteceu? Quando os desbravadores, bandeirantes vieram para cá, tinham dificuldade em manter contato com essa etnia. Conseguiram até chegar na etnia mais aguerrida, que era os Chavantes. Mas essa etnia hoje conhecida como Kayapó se esquivava. E quando o branco já teve contato com outros índios mais amistosos, perguntaram para uma das etnias qual é a etnia que fica na curva do rio em determinada região que é difícil manter contato. Os índios, um olhado para o outro, eles estão falando daqueles índios orelha de macaco. Ou seja, na terminologia verbal do que os índios estavam falando, eram os Kayapó. Os Kayapó, os orelhas de macaco. Esses aí, os Kayapó. Ou seja, era um bullying. Era um bullying já. Era um bullying na época primitiva, porque era um bullying que Kayapó, e na tradução significa aqueles com cara de macaco, orelha de macaco e tal. Interessante, não é de hoje que vem o bullying, né? E esse bullying pegou. Entendi. Então, as etnias Kayapó e os próprios Kayapó, isso. Os próprios Kayapó hoje, historicamente, se definem como Kayapó. Mas historicamente, isso. Mas sem saber que tudo aquilo tem um contexto epistemológico Olha que interessante, em bullying. Né? Mas os próprios Kayapó se autodefinem como Mebengocré. Mebengocré. E olha que interessante a definição dele traduzida. Mebengocré. Meb é povo, cultura, pessoas. Tá? Engo significa água. Cré, passagem, porta, buraco. Em outras palavras, um povo que veio num buraco na água. Uma travessia na água. Quando essa história vem contada pelos próprios Mebengocré, e se hoje você pesquisar, você sabe que a terminologia significa isso, é um povo que veio num buraco na água. Me faz lembrar do filme Stargate. Um portal, né? Que era um portal que parecia água, que eles atravessavam e apareciam em outro lugar. A própria história dos Mebengocré, os Kayapó, falam que eles vieram de um outro mundo por uma corda que veio parar nesse mundo. Isso não é por acaso. A gente hoje fala, né, cita as coisas baseadas em tudo que a gente viu nos filmes. A gente tem muito embasamento para aguçar a nossa imaginação. Agora imagina, isso aí foi quantos? Mas olha a curiosidade se aumenta cada vez mais. E nós estamos falando disso, da nomenclatura, mas há uma história específica na lenda deles que fala do Beppe Cororote, ou Bebi-Guguruti. Porque se alguns índios você pergunta sobre da etnia Kayapó e fala sobre Beppe Cororote, alguns não vão entender. Mas se você indagar nessa forma, eu falo sobre Bebi-Guguruti, que alguns entendem que é o mesmo ser, né? Uns entendem como Beppe Cororote, que já foi afamado nessa terminologia. Outros, mais antigos, vão pegar a terminologia própria da época. Igual fizeram com o Boitatá, né? Também. Isso, que é Mbaetatá. O Beppe Cororote é um ser que veio das estrelas, numa canoa voadora, um fogo que não queimava. Um fogo que não queimava porque era alguma coisa que encandecia, mas não pegava fogo. E é uma história com um repertório muito grande, mas em resumo, ele conviveu com os índios, vindo de outros lugares, que ensinou ele muitas coisas. Levou conhecimento, né? E, inclusive, teve filhos com uma índia. E uma certa noite, na montanha sagrada, porque era uma montanha onde ficava a noite iluminada com os barulhos de trovão,
Ele estava muito zangado, pegou a esposa, o filho, e os índios sem entender o porquê, e sumiu, prometendo um dia retornar. O que faz uma correlação muito interessante até com a questão bíblica, que aí se torna uma questão polêmica, porque os profetas seguiram uma estrela que se movimentava, a estrela parou em determinado lugar, guiou e eles, ali né? fala de um ser que ele mesmo disse: meu reino não é reino das terras, meu reino é reino dos céus, de vocês, da terra. Na casa do meu pai há muitas moradias. Então você tem uma sequência, Ezequiel, Elias, que foi deixa bem arrebatado. claro, né? Então você tem uma sequência de acontecimentos históricos que leva a pensar que há muito tempo há essa interação dos primitivos com... Eles sempre tiveram essa interação, né? E essa interação ela está em todo o percurso histórico, seja até na questão de vestígios arqueológicos. Eu tenho, aqui em Mato Grosso mesmo, há um grande repertório de vestígios bem significativos. Bem significativos. É claro que eu tenho imagens para mostrar, mas isso eu faço em palestra. Vocês. Mas tem muita coisa bem interessante. Inscrições em formato Discord, você encontra ali já era eles documentando, né? Alguma coisa. Sim. Nós temos de madrugada a Caverna da Estrela Azul. Alguma coisa brilhou no céu, desenhado uma estrela, mas tinha um objeto circular em forma de discoide. Você tem no centro da cidade uma pedra que ela tem umas inscrições em formato de discoide, como se algo visto de baixo para cima fosse um objeto em forma da clássica visão hoje conhecida como disco voador. É estimado mais ou menos a época dessas inscrições? São inscrições rupestres? Aqui há uma carência muito grande de pesquisadores afoitos em desvendar a datação dessas pedras. Mas alguns pesquisadores que eu tive acesso de universidades, pessoas doutoras na temática, olhou e deu uma estimativa de 8.000 anos das inscrições. Né? Alguns leigos tentam interpretar aquelas inscrições muito antigas como se fosse a bateia de garimpo. Não, mas não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver porque aquilo é muito mais antigo do que data. Algum pessoa que ficou impressionado naquela pedra, não sei por que questão, datou a pedra no ano de 1817, tem uma data lá, de 1800 e pouco, há muito tempo atrás. Quando ela foi encontrada? Não necessariamente, não se sabe. Tem R.R. Arraia. Tem um estudante da universidade, acho que de Goiânia, não sei, que ele achou alguns registros do nome de uma pessoa que passou por Barra do Garça que tem o sobrenome Arraia. Talvez seja ele a pessoa que lá no século XIX, início do século XIX, tenha datado, né? Mas não tem nada a ver a inscrição com a datagem. Sim. Né, tal. É só alguém que acabou lá, é tipo alguém pichando, né? Sim. Mas colocou as iniciais dele e ali. Mas aquilo tem um fator histórico muito rico. Porque ali nós estamos falando. E se você pegar esse desenho, é o mesmo desenho que está a mais de 2.000 quilômetros de distância, no deserto do Saara. No deserto do Saara, há uma inscrição, inclusive foi documentado pelo livro de Erich von Däniken, no Eram os Judeus e Astronautas, que lá há um desenho que parece um astronauta, mas isso tem 10.000 anos, o desenho, ele tem 6 metros de altura, e o arqueólogo que encontrou deu a nomenclatura de grande deus de Marte. É o que as pessoas intitulam como os antigos astronautas? Isso. Os aborígenes da época, os antigos da época, que fizeram aquelas inscrições, fizeram diante de algo que eles viram. E falavam que eram seres que vieram das estrelas. Mas nós estamos falando do deserto do Saara. E o que isso tem a ver? Porque aí nós estamos falando de uma inscrição de 6 metros de altura, com padrões semelhantes a astronauta. Capacete e tudo. Atrás dele
tem um objeto discoide, do lado um objeto com a mesma descrição da pedra de Barra do Garças. Sem tirar, sem pôr. Eles viram a mesma coisa. Absurdo isso. A diferença é que em Barra do Garças não tem esse ser de 6 metros inscrito. O deserto Saara tem. Mas, por sua vez, os Chavantes contam a mesma história. Ou seja, seres que vieram das estrelas. Assim como os Calapalos também contam, os Caiapós também contam, o Mebengu-Cré. Né? E aqui, os Borodos também. Já aqui em Mato Grosso, aqui na região mais próxima, por exemplo, nós temos Chapada dos Guimarães. Os Borodos vinham, essas bolas de fogo, rondar a região do Chapada e entrar numa caverna específica. Os Borodos vindo aquilo, eles acompanhavam aquelas bolas de fogo. Para eles, na interpretação deles, na questão mistificada, eles denominavam aquilo de almas, espíritos. Então aqueles espíritos entravam na caverna e saíam da caverna. Se entravam na caverna e saíam, ali só poderiam ser, na interpretação dele, moradia daqueles espíritos. Então um lugar passível e sagrado, para colocar seus entes queridos, mortos. E entravam ali naquele... Então quando seus entes morriam, eles colocavam na urna mortuária, que era um jarro de barro, colocavam os restos mortais ali dentro e passaram a colocar dentro daquela caverna. E essa caverna hoje é muito conhecida em Chapada dos Guimarães e visitada por guias turísticos, que é a Orejari. A Orejari é uma terminologia bororo que significa morada das almas. Aí você pergunta para um guia por que esse nome? Eles vão falar porque eles colocavam os entes queridos mortos aqui. Explicação mais simples, né? Sim, mas o início de todo o contexto é das bolas de fogo que entravam e saíam. Primeiro eram as bolas, depois que as pessoas passaram a sepultar ali, né? Isso. Nessa correlação. Eles deram essa correlação que era algo espiritual, né? Espiritual. Né? Que são as bolas de fogo, assim como outras nomenclaturas, eles já jogavam a questão mistificada, né? Certo. Mas numa análise comparativa interessante. Sim. Agora, chegando um pouquinho mais aqui, perto da atualidade, aqui na nossa região, o que se tem assim de mais recente, de algum tipo de relato, alguma coisa que chamou a atenção aí dos ufólogos ultimamente? Os acontecimentos ufológicos, ela é muito aleatórios. Então, vira e mexe, sempre tem um acontecimento, às vezes dispersos, né? E repentinamente, às vezes, uma tendência mais significativa. E tem aquela questão mais ao nível modismo. Por exemplo, a partir do momento que alguma coisa vem à mídia de forma significativa, a tendência, a atenção se volta e a tendência de aumentar o índice é maior. Podemos aí elencar um monte de fatores puramente psicológicos ou não. Porque se eu te estimulo a olhar o céu numa rotina que você não tem costume de olhar, a tendência e probabilidade de você ver alguma coisa é muito maior. Muito maior. E as pessoas estão ignorando o céu o tempo todo, né? Na nossa rotina, em sua maioria, as pessoas estão tendendo, ainda mais com o celular. Hoje a tendência das pessoas é focar o olho num aparelho. As pessoas não deixam de ver as coisas em sua volta. Nem quando estão dirigindo. E tanto é que eu vim aqui com uma pessoa que bateu na traseira do meu carro por conta disso, né? Não, e isso corrobora, inclusive, com o que você está falando, né? As pessoas estão muito aqui, né? A ponto de nem cuidar da própria segurança, né? Olha só, não cuida da própria segurança, você vai olhar para o céu para reparar alguma coisa, é muito difícil isso, né? As pessoas deixaram de perceber em sua volta e vivem num mundo muito restrito. Virtual, né? Virtual, se distanciando de muitas coisas. Verdade. Muitas coisas. E, né, as pessoas, inclusive, falam, como que agora que todo mundo tem uma câmera na mão, por que as pessoas não filmam algum acontecimento, alguma coisa desse tipo? É porque também as pessoas estão aqui, né? Ela não está prestando atenção, né, no céu, né? Também, aí é um conjunto de fatores, mas assim, o fenômeno isso é uma realidade. Agora a tendência atual é de que, mesmo que
apresenta-se alguma coisa mais significativa, ela vai ser irrelevante no contexto atual, porque as pessoas já não vão considerar como aquilo verídico. Exemplo, Então agora... eu posso vir aqui no seu programa, no podcast, com um ser extraterrestre. O primeiro impacto vai ser: nossa, você viu aquilo? Olha, entre nesse canal. Depois vão tentar desqualificar. Isso. É a tendência. É a tendência em tudo. Toda prova extraordinária vai ter uma contra-argumentação extraordinária. Tá demais, vamos combinar. Se um dia você tiver um extraterrestre, você traz ele aqui. Mas não vai mudar o contexto, mas trago sim. As pessoas, quando conversam comigo, têm a tendência a imaginar que eu tomo café da manhã com extraterrestre, alguma coisa assim. Mas eu tô brincando. Não, mas não assim. Eu tenho um fascínio tanto quanto, entendeu? Então... E a temática ela é curiosa, ela é intrigante, ela empolga. Mesmo diante do ceticismo daqueles que não estão acostumados na temática. Mas se você tiver realmente um índice de curiosidade do inusitado, você se encanta por cada acontecimento, por cada descoberta, por cada fascínio. Tá, desculpa agora uma pergunta bem assim, de quem não entende nada. Como que você alia a parapsicologia, a psicologia com a ufologia? Você usa ela? A parapsicologia, ela para mim foi o patamar inicial de tudo, porque nós estamos falando de testemunho de pessoas que jura que viu alguma coisa, que jura que estava em determinado lugar, viu o pai sofrendo, e quando vai atrás, busca, ficou sabendo que o pai sofreu um acidente, ou que viu alguém entrando na porta e naquele horário e momento a pessoa acabou morrendo por algum acontecimento. Então esses acontecimentos, diante a alegação de muitos, você vê que tem o fator psicológico ali como verdade absoluta. Com que direito eu posso dizer que aquela pessoa está inventando? Que é criação imaginária, que é algum trauma patológico qualquer, podendo ser verdade. O que ela viu, testemunhou. Então a parapsicologia, por buscar acontecimentos e histórias na alegação dos outros, e verificar até que ponto pode ser verdade ou não, me acabou entrando no assunto do inusitado. Aparições espectrais, que são os famosos fantasmas, acontecimentos a longa distância, uma mãe que está lavando o prato e de repente grita: minha filha! Corre lá fora, a filha foi atropelada, mas não chegou a falecer, mas disse que naquele determinado momento pensou firmemente na mãe, mamãe, mas o grito não saiu, a mãe sentiu. Como que isso acontece? E isso é uma constante. Se você pega o seu ouvinte que está aqui, tem uma história para contar. A vovó estava determinada em casa, começou a chorar para ligar para o filho dela, porque está acontecendo alguma coisa, e estava. Sentiu alguma coisa? Sentiu alguma coisa. Então, nesse repertório de acontecimentos, algumas coisas me chamaram a atenção. E dentro disso, a parapsicologia adentra profundamente em vários acontecimentos e enrola a isso. Telepatia, clarividência, premonição, acontecimentos antecipados. E isso acaba englobando aquilo que eu sou apaixonado: mistérios da mente humana e os enigmas do universo. Então, aqueles assuntos que fogem à rotina. Enquanto na nossa rotina chata, vamos dizer, mundano, se fala em quem tem o melhor carro, o melhor patrimônio, que eu comprei uma fazenda, não sei o quê. A nossa rotina da nossa associação é assuntos que fogem aos padrões do dia a dia. Sim. Então, se você quer um assunto intrigante, interessante, que chama atenção, que faz você conversar até a noite, venha para a nossa associação, senta lá, que você vai ter um testemunho, um conto, uma história impressionante. Eu gosto disso, hein? É bem provável que eu procure. E venha, inclusive o ouvinte. Com certeza, pode ele aproveitar que está assistindo. Sim, venha, porque aqui em Mato Grosso nós temos apenas um local que conseguimos filtrar todos os tipos de pessoas fascinadas por essa temática. Certo. Alguém que vivenciou, que viu, que testemunhou, entre aqueles que são só curiosos, mas tudo com assuntos afins, todos de interesse em comum, que quando senta, vai longe. Às vezes a nossa reunião começa às 16, vai até mais ou menos às 20 horas,
termina e o pessoal ainda continua sentado ali, batendo papo, que é o momento mais interessante, né? E as pessoas gostam de histórias, né? Gosto. E ali as pessoas fazem amizade, saem dali, vão numa pizzaria. E continua as histórias. Continuam as histórias. Tem aqueles que associam a história, vão tomar uma cervejinha ali, não sei na onde, e ali vai. É a Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas. A ANPUP, né? Isso, é uma das associações mais ativas das pesquisas sobre os mistérios da mente humana e enigmas do universo. E aí também tem uns casos, como você já estudou os enigmas do universo e as questões da mente humana, tem casos que essas duas vertentes se estão ali num único caso, por exemplo? Bem, nós temos casos que ele sai do âmbito um pouco da ufologia para entrar na parapsicologia ou vice-versa. Esses dias eu tive um relato na minha clínica, eu sou psicólogo, né? Certo. De que tentaram que eu justificasse um acontecimento de que a pessoa estava dormindo e estava sonhando com um ser iluminado que estava diante do quarto e que a pessoa estava muito alegre, sorrindo no sonho e que essa pessoa estava dormindo no sonho vendo uma criatura muito alta e o marido dela estava no mesmo sonho. No que de repente eles acordam e vê o quarto iluminado e apaga. Até que ponto isso está no âmbito dentro do repertório de acontecimentos ufológicos? Ou até que âmbito está na questão, no contexto do parapsicológico, de acontecimentos paranormais, né? Caramba. Então nós temos uma coisa acaba acoplando na outra. O que deixa o caso muito mais fascinante, imagino para você ainda, né, que escolheu essas duas vertentes. Sim, né? nós temos muitos acontecimentos, muitos casos que às vezes você tem que saber verificar até que ponto uma coisa ou não. Mas de qualquer forma, todos os ambos acontecimentos, eles estão no contexto do inusitado. Certo. Dentro da parapsicologia tem um repertório de acontecimentos e pesquisas que tem muito amparo na psicologia, na neurociência, na psiquiatria, mas tem aqueles casos que fogem ao repertório explicativo para se cair no contexto da parapsicologia em si, em sua essência. Sim. Porque a parapsicologia também estuda a probabilidade da sobrevivência do corpo físico, da psique após a morte do corpo físico. Até que ponto a essência dos seus pensamentos é para além de apenas ligação de neurônios. Certo. Sinapse. Seria a sua consciência. Seu pensamento é formado por um conjunto de ligação de sinapses ou o pensamento vem para além dessa ligação? Será que seu pensamento é algo fora do contexto corporal ou é uma inter-relação que não tem como dissociar? Eu acho que é uma pergunta bem complexa. É uma pergunta complexa que exige um aprofundamento complexo da temática. Mas é isso que está a questão mais interessante. Porque quando você adentra nessa indagação, você começa a perpetuar um caminho profundo de reflexão muito intrigante. Existencial. Muito intrigante. E tudo leva-se a pensar que após a morte do corpo físico, inclusive pesquisas científicas retratando a temática, que após o corpo físico, há a possibilidade de existir alguma coisa puramente psíquica, independente da questão puramente cerebral. Okay? Mas aí entra em outras questões mais profundas da temática que não deixa de ser curioso. Interessante. Você tem, por exemplo, pesquisas dentro do âmbito acadêmico que está abraçando a causa com mais significância, que até antes havia um preconceito na temática, e tem por razão de ser, mas a temática hoje ela é mais abraçada com vigor. Exemplo, a USP, por exemplo, fez uma pesquisa interessante em leitos de pessoas passando por cirurgia ou UTI, em que eles colocavam uma espécie de prateleira acima daquele leito, com uma imagem ou alguma coisa que só uma pessoa, estando com a consciência fora do corpo, poderia ver e falar o que poderia ser aquilo. E as pessoas que estão nessa situação ocasionalmente estão fora, né? Isso, porque tem a alegação que em coma alguma coisa, alguns falam em alguns momentos
de lembrança, alguns falam que viu o próprio corpo e que andou pelo hospital. Inclusive tem alguns relatos bem interessantes. A menininha que operou da amígdalas e ela viu o corpo dela, viu o médico colocando, eu fui indo para a terceira porta, colocando na prateleira, no tal canto da prateleira e tal. A menininha veio depois da consciência e falou sobre as bolinhas que tiraram dela, que o médico levou para outra prateleira, mas o médico falou, não, mas o tio não jogou. Não, eu vi o senhor andando, foi na terceira porta, colocou em tal lugar, tal, e foi todo aquele contexto. Nós temos vários relatos. Uma senhora que teve parada cardíaca, foi declarada morta, aí ela acabou vindo à vida, e ela conta que, inclusive, o genro dela recebeu, né? Isso, experiência quase morte. E a morte em si, mas que veio à tona, né? Veio à vida. E que ela conta que o genro dela, a filha dela, de pijama, e que ela estava ali no meio, ainda falava, minha filha, vai vestir uma roupa. E que recebeu uma ligação, a velha bateu as botas. E foi a terminologia usada pelo genro dela. E quando ela veio, então ela contou tudo isso. O genro ficou até sem graça, porque... Aconteceu um negócio, só que meio contrário com meu pai. Ele falou que ele tava em coma e todo dia vinha um doutor cuidar dele, mas esse doutor nunca existiu. Mas que vinha um doutor diferente que conversava com ele, acalmava ele, porque ele falava que ele estava ali em coma, né? Inconsciente. Mas disse que ele ficava muito aflito aonde ele estava. E disse que vinha um senhor que era médico falar com ele todo dia, que acalmava ele sempre. E chegou a ponto até dele esperar esse tipo de acontecimento sistemático, nós temos uma variedade muito grande, em que alguns casos podem ser puramente psicológicos, mas é muito relativo, o que acaba nos frustrando na expectativa que possa ser real, mas outros casos são mais intrigantes. Eu posso dar exemplos de números. Nós temos uma criança em Minas Gerais, uma noite de frio, houve um acidente, a mãe dele morreu no acidente, e era uma noite muito fria, uma das mais frias do Centro-Oeste mineiro. E que, por acaso, um bombeiro viu alguma coisa e foi lá, a criança passou a noite toda lá viva, que ele aqueceu, ela estava muito fria, aqueceu tal, mas a criança estava desesperada porque ela estava calma, mas queria que o bombeiro voltasse para ajudar os dois amiguinhos dela. Um com o nome, eu agora não recordo o nome, mas os dois tinham um nome, Johnny, se eu não me engano era um, mas de outro tinha um nome. E que o bombeiro foi, não achou nada, e o pai da criança, os familiares pegaram e falou, não, mas ele não tem irmão, não tem nada. Mas ele dá todos os detalhes, uma criança de 4 anos, como foi tudo, que as crianças estavam lá, dando apoio para ele e tal, inclusive ajudava a aquecer ele, tal, naquela noite. Intrigante. Você tem o relato de uma pessoa que eu acompanho, muito interessante, que é a Lismara. Hoje ela mora na Austrália, está muito bem, mas ela tentou suicídio. E ela tentou suicídio, e no hospital, uma pessoa, médico, como o relato do seu pai, veio, acalmou ela e perguntou, mas por que você fez isso? Ela, chorando, falou, se viver a sofrer, eu prefiro não viver. Aí ele foi na tela do computador, do computador não, dos batimentos cardíacos, falou, sabe o que é isso? Ela respondeu, sei, são os batimentos cardíacos. Não, e respondeu ele, isso aqui é o resumo da vida. Ela, como assim? Aqui tem altos e baixos. Se a vida não tem altos e baixos, você morre. Ou seja, é uma lição para ela. Uma analogia perfeita, né? E ela fez uma tatuagem do batimento cardíaco, tal. E hoje ela é uma das youtubers mais impactantes na defesa contra o suicídio. Olha só. Veio um ensinamento, um aprendizado e ela leva adiante. Porque quando ela chorou tal, o médico saiu, entrou a enfermeira, ela perguntou para a enfermeira, então quem que é esse médico que entrou? Ela, que médico? Não sei se é médico ou enfermeiro, mas já a característica é assim, assim, assado. Ela falou, minha linda, eu estou aqui na porta do seu quarto o dia inteiro. Ninguém entrou no seu quarto.
Eu acho que, inclusive, o pessoal que trabalha, né, os enfermeiros, os médicos, ouvem esse tipo de relato o tempo todo, Sim. né? Tanto Deve que ser a muito USP comum. usou quando eu iniciei a conversa, de colocar uma prateleira Deve ter sido muito baseado nesses relatos. com esses relatos, em que, ao pasme, alguns dos pesquisados realmente viu a imagem colocada ali. Isso prova que existe vida após a morte? Não. Apenas diz que a consciência possivelmente consegue identificar alguma coisa. São vestígios, mas são vestígios que dá um grande alicerce de possibilidade. Nossa, incrível, né? Porque a teoria da prova é muito relativa. O que pode ser prova no contexto, para o outro não pode. Para toda prova existe uma contraprova. Para toda prova existe uma contra-argumentação. É aquilo que eu te falei. Posso vir com o ET aqui, apresentá-lo, mas na questão contemporânea vai sempre existir contra-argumentação. Ah, era uma pessoa deformada. Ah, era alguém com hidrocefalia. Ah, aquilo ali era um boneco. Ah, aquilo é montagem, Photoshop. Ah, Vão o inventar de tudo, apresentador é né? um mentiroso e assim vai. Tentaram fazer isso com o ET de Varginha, né? Falando que tinha um indivíduo que morava nas ruas, né? Sim, aqui foram 3 meninas. Meninas que viram. Uma delas eu trouxe para Cuiabá em 2016. Ah, é? Ela não é palestrante, nada, mas eu queria que ela contasse a história dela. E na época a Secretaria de Turismo da época me auxiliou a fazer um evento. E eu trouxe ela para que as pessoas vissem no olhar dela a veracidade do acontecimento. E tem um repertório histórico Tentaram muito grande. desqualificar elas também de muitas maneiras, né? É de tudo. Além Ela de é. qualificar, tentaram subornar, fazer de tudo para calar elas, né? Sim. E na época fizeram muita coisa. Ela saiu perdendo muita coisa. A cidade ganhou, porque a cidade fez. Elas mais perderam, realmente, as pessoas. A cidade, no âmbito turístico, ganhou um repertório muito grande. Porque eles fizeram da caixa d'água do centro da cidade um disco voador, que é muito bonito, jogam luzes, é atração turística. Os pontos de ônibus em forma de disco voador. Criou uma mística, né, sobre a cidade também. Fizeram até um imenso museu lá, em memória ao caso Varginha. Quando se fala em Varginha, se logo lembra do ET. Então isso criou um marketing ufológico muito grande. E hoje a tendência do marketing ufológico, ela pega em todo tipo de coisa. Nós temos internet que põe um garoto de propaganda, o ET. Nós temos muita mídia em volta de escoador, o ET. E tem o turismo nessa questão. Sim. No Chapada dos Guimarães é frequentado por turistas, muitos dos quais vêm buscar alguns acontecimentos nesse âmbito mais esotérico, vamos dizer assim. Porque quando nós se fala num assunto, ainda no rol da alegação, ainda no rol do inusitado, ela acaba englobando a questão filosófica da mente humana. E isso agrega a Chapada dos Guimarães a questões místicas, esotéricas. E sempre interligaram, né, um pouco. Acaba interligando uma coisa com a outra. Porque quando você vai num ambiente que tem muitas histórias, muitos relatos, muitos registros, também cobiça a curiosidade de se perguntar: será que existe uma energia, uma vida, alguma coisa ali? Um portal, né? Sempre estão falando um portal. E que traz outras indagações, porque quando você vai num ambiente desse, olha para cima, o céu estrelado, e começa a perguntar: a natureza em si. Será que existe alguma coisa, uma vida? E aí, ainda mais aquele clima que Chapada tem, que dá o ar mistificado. Por exemplo, você está em Chapada, sem mais sem menos, vem uma nuvem, uma nublina e cobre tudo naquele ar de mistérios. E aí, naturalmente, você, como um ser humano que sente a natureza à sua volta, você tá ali, você se sente bem, você tá com a natureza à sua volta, todo um clima agradável, naturalmente. Tudo isso corrobora, né, para isso também, né? Corrobora, e é interessante porque é você saindo da sua rotina e acrescentando uma rotina diferenciada. Essa rotina diferenciada, talvez você acopla para algo maior. Aí você usa a terminologia que você achar conveniente, uma energia, uma vibração, uma ligação divina, uma ligação transcendental.
não deixa de ser transcendental porque transcende ao paradigma, transcende a rotina. Isso é curioso. Então, de uma certa forma, filosofar e adentrar nessa temática, você acaba entrando num percurso, num repertório, até tanto quanto divino. Porque você quer entender a essência da vida, a essência do ser, a essência das coisas, da E natureza. principalmente, às vezes, a pessoa que está passando por um momento de descoberta existencial, né? Pessoas que estão procurando a espiritualidade, né? Esse daí é um caminho, né? Que as pessoas usam bastante, né? Sim, assim como você tem vários caminhos místicos, né, pelo mundo, que se transforma em até um roteiro turístico, Chapada está se tornando esse âmbito, Legal. direto ou indiretamente. Barra do Garças também, direto e indiretamente. Inclusive, vamos ter um evento de ufologia para psicologia em Barra do Garças. Você já fez um ano passado, né? Em Fiz. Garça. Sim, e esse ano vamos ter dia 23, 24 e 25 de junho. Então você que quer Isso, os exatamente. melhores especialistas da temática, já vai se preparando, antecipando, para junho, os dias 23, 24 e 25 de junho, em Barra do Garças, entrada gratuita, do maior congresso de ufologia para psicologia do Brasil. Já estão convidados, pessoal. Vamos aproveitar essa oportunidade. Para mim é bem interessante. Olha, tem uma grande possibilidade de eu ir lá, porque, inclusive, me chamou a atenção. Acontece sempre em Barra do Garça, é porque ela já tem essa mística de a cidade em si. Por isso que ocorrem bastante eventos lá. Sim, a cidade em si, ela já tem um repertório histórico milenar. Como eu disse, os índios já contavam os casos, Sim. os fazendeiros antigos já contavam casos, por exemplo, dos seres alados que cuidavam de uma entrada sagrada na Serra do Roncador, que ali viviam os semideuses até a terceira galeria, e galerias mais profundas, os intraterrestres, lá todos fazendeiros antigos. Esse ser alado, que foi conhecido na região como índios morcegos, é protetores da cadeia de montanhas sagradas da região. Mas você tem a mesma história de seres alados que protegem entradas sagradas no Vietnã, Filipina, Congo. São regiões que também falam desses seres alados. E que, se você pegar no registro aí, você vai ver no repertório das fotos, eu tô com um ser alado que foi me apresentado, inclusive de uma palestra que eu fiz. Eu fiz uma palestra falando sobre seres alados, conhecido como a etnia dos índios morcegos, que eu pensei, até então, que poderiam ser seres com essa apelidagem por causa de que eram seres que dormiam de dia e... Eram noturnos, né? E noturno eles caçavam. Mas aí vieram com relatos entre as histórias que a gente acaba aglomerando no catálogo de relatos, que eram alados. Aí eu falo, peraí. E aí quando você vê em Filipinas, conta a mesma história. Vietnã, falando da mesma história, seres alados que protegem cadeias sagradas. E que em Barra do Garças, em etnias, há lugares sagrados que os índios protegem. Os Chavantes, por exemplo, em Campinápolis. A caverna sagrada. Só entra lá com a autorização deles. Eles falam que seres alados protegiam o lugar. Você tem a Lagoa Encantada, dentro da etnia Chavante. E que, de repente, você tem esses relatos de que você faz uma comparação europeia. Vamos pegar lá na Europa. Você tem as igrejas antigas protegidas por seres alados, que são os gárgulas. Os gárgulas ficavam na entrada de grandes igrejas para proteger o ambiente, que era um desaguadouro, né? Também servia como deságua das chuvas e tal. Mas você pega nas igrejas antigas medievais os gárgulas. Gárgulas são o quê? Seres alados. Você tem o índio, o homem morcego, o Batman, que sempre está nos prédios mais altos e às vezes segurando ao lado de um gárgula, protegendo a cidade. Sim. Então você pega até que ponto essas lendas têm correlação com o padrão europeu. Porque nós estamos falando de uma coisa exclusivamente mato-grossense. Sim. Mas comparando com a questão europeia, está lá. Mas aí uma das minhas palestras, uma pessoa me falou, e se eu falar que eu sei alguém que tem uma criatura com asa de morcego
no museu dele, museu fechado, particular. Eu falei, quero ver. E eu tirei foto, inclusive eu filmei um desses seres, tenho aí na filmagem, que você vai colocar o seu Certo. espectador. Um desses seres alados, mas são criaturas de mais ou menos 30, 40 centímetros, e que foi, cada um tem uma história. Tem uma história de um fazendeiro que ele vem me mostrar, inclusive vai para o Museu da Ampup, assim que eu tiver acesso a esse ser, que ele contou que o bisavô dele usava para tirar vantagem. Como assim? Uma noite, ou ele estava pescando, alguma coisa assim, viu um desses seres alados com esse corpo humano, asas separadas do braço, e uma espécie muito estranha, e meteu a vara e conseguiu derrubar um vivo. Pegou um desse garrafão de vinho de antigamente, que era grandão, um gárgulo grande, colocou lá dentro e levou para casa. Os fazendeiros, tudo, as pessoas povoadas, começou a ir lá ver, curiosidade e tal. E ele tinha muito, muito interesse de comprar fazendas vizinhas antes desse episódio. E os fazendeiros não queriam vender, outros queriam vender a preço muito caro. Aí ele usou a ideia, segundo o relato dessa pessoa que foi mostrar a criatura. Teve uma ideia de ir nas fazendas e falar, olha, se você me vender a preço de banana, eu tenho um demônio numa garrafa e venho soltar você. As pessoas por medo vendiam. Caramba. Naquela época, Isso aí aí você pega a lenda dos baianos, o demônio da garrafa. Porque você faz uma comparação de uma coisa que alguém contou uma história aqui, mas lá na Bahia você tem história do demônio da garrafa, que pode ser a mesma ideia usada. Verdade. Então a pessoa não ficou rico porque fez um pacto com o demônio. Que aí vem a lenda, o folclore, né? Você coloca um ovo de galo embaixo, que de repente nasce o capetinha. Não. É um fato dentro da criptozoologia que acabou alguém tirando vantagem e ficando rico. Não necessariamente um pacto com o demônio, e sim o proveito do medo das pessoas. Se você usa o medo, você consegue. Isso vem em todo o repercurso, ainda mais quando você está abalado psicologicamente. Ou o demônio vai te tentar, se eu posso fazer um trabalho para você. Na história humana, né? Sempre usaram medo, né? Para se beneficiar, né? Na história humana. Né? Sim, mas nós temos um repertório, uma história contada de seres que eu encontrei, eu tenho aí fotos, que até então era lenda. Na sua ótica, você viu aquela criatura e como que foi assim para você como uma pessoa? Eu tenho um dado comprobatório ali na minha frente. Eu tirei fotos segurando o ser, tem filmagens do ser. Mas eu queria te perguntar o quão empolgante é para alguém como você que estuda isso. E isso corrobora uma coisa com a outra, porque tudo que vem me dar um alicerce são esses acontecimentos aleatórios que vai ligando uma coisa com a outra. Porque você tem uma lenda, um conto que até então era lenda, conto, mas você tem um dado comprobatório correlacionando com outros acontecimentos na Europa. Embasado, né? Em uma série de... Pô, nós estamos falando de um lugar restritamente separado de todo o resto do mundo. Porque Mato Grosso é os confins do Brasil. Quando eu faço minhas palestras em São Paulo e Rio de Janeiro, eles se impressionam e ficam indignados porque que esse tipo de informação não ganha uma significância grande. Porque nós estamos no confins do mundo. Demora ainda, chega mesmo na era da informação. Nós estamos numa região que ainda não tem um desbravamento. Quando eu fui na entrevista, um repertório da minha entrevista, você perguntou, tem uma datação? Eu falei, carência de pesquisa. Porque nós somos carentes de desbravamento. Mas eu ainda continuo, porque prefiro que continue assim, porque não teria aquela cobiça ambiciosa humana. Aqui há muito se explorar ainda, né? Tem muito. Muito guardado pelos índios. Nesses lugares eu fui, isso é impressionante. Impressionante. Nós temos, por exemplo, a Gruta dos Pezinhos. O que isso tem a ver de relevante? Os índios, secularmente, há séculos, contam a história dos semideuses, como eu mencionei, cabeça grande, desproporcional ao corpo, que tinham 6 dedos no pé, 4 e 3. Alguns tinham 3, alguns tinham 4, alguns tinham 6 dedos.
e viviam em cavernas. Os índios não mexiam com eles, mexiam, mas viam. Os índios viam. O índio, o Chavante em especial, ele é indiferente para aquilo. Os seus Surivá apareciam, com os encantados, os índios só saíam em sinal de respeito, mas se aquele ser não mexia com eles, os índios não mexiam. Certo. Então, era como se fosse um encantado, alguma coisa divina, mas que está ali para cuidar. Bom, esses seres pequenos semideuses que moravam em cavernas, segundo os índios, poderiam ficar apenas na lenda. Mas há um registro arqueológico em que na Serra Azul, hoje de propriedade militar, só entra com autorização, existe a Caverna dos Pezinhos, a Gruta dos Pezinhos, em que há pegadas petrificadas de pés de 6 dedos, 4 dedos, de 3 dedos. É como se fosse um monte de pé andando na lama, entrando na caverna e petrificou. Com o tempo acabou um pedaço dela caindo, ficando na lateral, e que a caverna se estreita e fecha. Mas há um tempo, quando eu era moleque, que ainda consegui passar na rachadura da caverna. Eu era bem magro. Você foi ali, então, nesse local? Você esteve ali? Sim, eu vi, mas assim, eu não entendo espeleologia. Uhum. Eu fui por ganância de curiosidade. Sim, imagino. E passei por uma rachadura, eu era muito magrinho, e entrei, não tinha uma parte meio piramidal, e tinha outro buraco que entrava a caverna dentro. Mas começou a sair morcego, eu falei, aqui tem cobra, aqui tem escorpião, né? Eu vou acabar sendo picado e morrer aqui dentro, ninguém vai me achar. E aí para sair foi uma dificuldade danada. Eu pensei que eu teria que quebrar a costela para sair. Sério? Caramba. Me saí rasgando tudo, mas saí. Hoje eu já tô gordo, não consigo entrar, mas eu acho que devo ser um dos únicos que conseguiu entrar, só não fui mais. Na época não era restrito como é hoje, então. Na época ainda assim precisava de autorização. Okay. Mas eu tinha em si autorização porque eu era um pesquisador. Certo. Então eu tenho uma certa respeitabilidade desde aquela época ainda, quando adolescente. A ponto de conseguir acessar esses tipos de... Sim. Hoje a autorização não vale mais, né? Hoje eu teria que pedir novamente. Certo. E hoje eles estão mais restritos quanto a essa visita. Porque o lugar é tombado hoje, patrimônio e tal. Sim. Mas é um fato arqueológico ali. Interessante. Você já teve algum fato que você foi apurar e que aconteceu alguma coisa? Isso aí já é curioso, né? Você quase... Perigoso é até perder a vida, né? Mas já teve algum fato que você foi apurar e você se deparou com... Já. A ponto de te assustar, alguma coisa do tipo? Eu já vi uma cadeira sair de uma sala sozinha, deslizar, ir até a cozinha, fui filmando, acompanhando tudo, já vi uma panela pular e bater na parede, para um fenômeno de poltergeist, que a gente fala, né? Isso já vi, mas sempre provocado pela mente humana, em sua maioria. Ah, é? Que é uma pessoa em conflito emocional, que acaba atuando numa raiva instantânea, e é atuando na matéria, inconsciente. Em sua maioria inconsciente. Fogo do nada. Já vi uma camisa pegar fogo no armário, em que só a camisa pegava fogo, o gesto que estava do lado não pegou fogo. E, então, no repertório parapsicológico, eu já vi. No âmbito ufológico, já vi algumas coisas. Óbvio, essas coisas são normais. Dentro do nosso repertório de pesquisa é natural. Tanto é que quando acontece, para mim não é mais tanto surpresa, porque eu já tô naquele, chega de ver a luzinha, eu quero ver você já passou essa fase, né? Mais significante. Deixa eu te contar, eu já fui na Chapada e uma vez eu fui no Mirante lá. Sim. Eu fui no Mirante e eu ignorei um bom tempo assim. Lá embaixo tem várias fazendas que você vê e tinha alguma coisa que durante um tempo que eu tava ali, eu e meus amigos, a gente ia lá e passava horas lá, né? E tinha alguma coisa prateada, grande, que no mínimo era do tamanho, não, talvez pra gente estar vendo daquela distância, no mínimo era do tamanho de um ônibus. E era cromada, tipo alumínio, assim, sabe? Uhum. Só que não no formato de um ônibus. Eu tô querendo só dar uma noção de tamanho. E eu pensei que era uma espécie dessas caixas d'água que o pessoal tem na parte rural, né? Que tem algumas coisas desse tipo. E a gente ficou um tempo, aquilo ali pra gente ficou meio comum.
pensamos que era alguma coisa de uma fazenda, sei lá, um silo, alguma coisa do tipo. E depois de um tempo, a gente se distraiu, a gente não vimos aquela coisa sair dali, mas ela não estava mais ali. Ou seja, a gente ficou intrigado. Falei, cara, aquele negócio enorme que estava ali, o que aconteceu com ele? Sumiu, o negócio desapareceu. Nesse tipo de relatos, nós temos um À repertório luz muito do dia, grande. inclusive, né? Nós temos relatos impressionantes nesse rol. É os mais frequentes. Todavia, os relatos mais impressionantes, mais significativos, são aqueles em que as pessoas vê seres. Isso nós temos também. Sim. Isso me empolga ao ponto de também querer vê-los. Já teve alguns acontecimentos meio inusitados, mas fica só no âmbito do meu particular mesmo, porque é minha fala contra o ceticismo de quem escuta, né? Então Sim. eu prefiro ficar quieto. Eu já vi alguma coisa também que eu não sei descrever bem, né? A ponto de confirmar o que é é um ser, era um ser vivo, né? Poderia ser até um animal, alguma coisa, mas eu já vi alguma coisa assim também. Mas como eu não foi uma coisa meio vista de relance, então é um pouco pretensioso eu afirmar, né? Que seria um ser extraterrestre. Né? Eu vou aproveitar esse momento para reforçar o convite ao espectador. Isso, exatamente. Pode. Quanto à associação, nossas reuniões em comum são, assim, comumente falando, são todo último sábado do mês. Por vezes, para algum imprevisto, a gente às vezes faz aleatoriamente, mas em sua maioria, definido, é todo último sábado do mês. E aproveita aquelas pessoas que são curiosas, fascinadas na temática, agora, então, essa semana. Já vai avisando os amigos, os conhecidos que gostam desse tipo de assunto, que nós vamos ter o Congresso de Ufologia, Congresso Mato Grossense, o terceiro Congresso Mato Grossense de Ufologia e Parapsicologia, que vai ocorrer em Barra do Garças, nas proximidades da Serra do Roncador. Lembrando que essa cidade foi escolhida, é um rol de interesse turístico, por causa da criação do Discoporto, aeroporto para disco voador, que foi uma criação de na época, vereador, Baldon Varjão, que foi o primeiro senador negro da história brasileira, em que ele fez um projeto levando em consideração os avistamentos ufológicos. E esse projeto era um projeto para marcar o local como local de grandes acontecimentos nesse âmbito estranhos. Sim. E aí ficou conhecido como Discoporto, ou aeroporto para disco voador. Ganha um repertório muito grande. Entre críticas, obviamente, que veio pessoas maldosamente, mídia maldosamente, dizer que era dinheiro público jogando para o aeroporto para disco voador. Não. Mas a cidade, ela usufrui disso. Ela usufrui até hoje. E não foi gasto nenhum dinheiro público. Foi um legado. Foi um lugar reservado, que não houve desmatação, porque é cerrado, vegetação rasteira, para que qualquer empresário pudesse criar uma maquete, alguma coisa, para fazer seu marketing ali e aproveitar para as pessoas tirar foto. Pela repercussão ter caído mal na época, em 1995, nenhum empresário que investir. Mas aí teve um evento grandioso, o primeiro evento grandioso de motorcycle lá na época, que na época os Abutres, que era o maior clube de moto do Brasil, queriam vir para Barra do Garças para participar do motoclube. Mas eles falaram assim, nós vamos. Nós somos o maior evento. Mas nós queremos conhecer o Discoporto. Então aí falaram, olha, eles vêm, mas quer conhecer. Mas lá não tem nada. O que aconteceu? O próprio Valdo Verjão tirou dinheiro do próprio bolso, não foi dinheiro público. É bom falou, que as pessoas saibam disso. Né? Vamos fazer uma maquete lá, pegar ferros, fazer um disco voador e tal. E hoje, até hoje, o lugar recebe centenas de turistas. Não tem um turista que não vai a Barra do Garças que não queira conhecer o Discoporto. E agora, esse ano, foi revitalizado o local, né? E tá lindo, tá? Também tem visitas noturnas, porque tem um jogo de luz, fica muito bonito. E o que eu acho legal é que é a Secretaria de Cultura que... Secretaria do Estado de Turismo. Que legal. A Secretaria de Turismo, e lá nós temos também, que acabou abraçando a causa, também a Secretaria de Cultura de lá. Municipal, né? Municipal. É então nós temos a Secretaria do Estado, que está apoiando, apostando nessa temática, cobiça a curiosidade das pessoas. Ano passado nós tivemos
o programa lá de carona com os jovens, o Fred Murch, que é um programa a nível nacional, falando de lugares que tem contos, histórias. E esse ano vamos ter muitas surpresas também. Olha aí. Os melhores nomes da ufologia e da parapsicologia vão estar lá. Certo. Né? Eu acho que eu vou nesse aí, hein? Sei não, hein? É uma oportunidade única. Os grandes eventos nessa temática acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro. Porque Mato Grosso, que é o índice do assunto, o índice ufológico do assunto, não poderia ter evento assim. Nós temos grandiosos eventos que são 700 pessoas, 800 pessoas pagantes, indo para lugares que não tem um índice de relatos tão grande quanto Mato Grosso. Entendi. Em Mato Grosso, pra você ter uma ideia, Mato Grosso é o primeiro registro ufológico na imprensa brasileira, visto por ninguém mais, ninguém menos do que Augusto Leverger. Augusto Leverger, o famoso Barão de Melgaço, estava indo numa canhoneira, indo para o Paraguai, quando ele olha para o céu, um objeto incandescente se divide em três, um vai para uma direção, o outro para outra, ele dá detalhes disso na imprensa de 1846, 26 de novembro de 1846, Gazeta Oficial Império do Brasil, o primeiro registro escrito da imprensa sobre disco voador OVNI. Tá lá, eu tenho a página no jornal, no Museu da Ampup. O primeiro registro de disco voador é em Cuiabá, ou seja, nós temos o primeiro disco Porto, Mato Grosso, nós temos o primeiro registro de disco voador na imprensa, Mato Grosso, nós temos os primeiros relatos indígenas de OVNIs, de bolas de fogo, Mato Grosso, enfim, Mato Grosso é o elo dos acontecimentos estranhos. Com toda essa riqueza, né, é necessário ter um evento desse tipo, né, inclusive talvez até mais, né, eu acho que poderia ser explorado. Isso está sendo explorado no âmbito até da curiosidade dos povos. O povo está vindo todo para Mato Grosso nesse tipo de assunto, nesse tipo de curiosidade, nesse tipo de busca, nesse tipo de turismo, porque é convidativo. O assunto é convidativo. As pessoas são fascinadas por esse tipo de tema. Sim. Aproveitando, né, já para não continuar tomando muito seu tempo, vocês fazem a Ampup, que ela também organiza vigílias, é? Sim. As vigílias, elas são mais direcionadas às pessoas que já estão no rol dessa temática. Já aconteceu o caso de vigílias em que nós tivemos a oportunidade de ver um objeto bem próximo. E é bem curioso que quando esses acontecimentos assim ocorreram, não houve medo, não houve pânico, justamente talvez pela questão de há uma interação com aqueles que já têm um certo preparo psicológico, vamos dizer assim, para caso essa probabilidade. Nós vamos geralmente em lugares que tem um grande índice de acontecimentos. Mas não é um bando de maluco que fica sentado olhando para o céu, não. Tem um monte de gente que com certeza imaginam isso, né? O que nós fazemos vamos no lugar que não tem luz artificial, ficamos conversando, ficamos trocando experiência, contos, né? E admirando. Então ali ele engloba tudo, engloba a natureza, engloba um céu estrelado, engloba amizade, engloba risadas, a alegria, indagações, filosofia, perguntar o que você acha, existe isso, mas e aquilo, tal, e entra num clima, num êxtase de interação muito apaixonante, muito em sincronia com o contexto. E, por vezes, temos a sorte de testemunhar, como foi a nossa última vigília. A cereja no bolo ainda contém a oportunidade. Mas aí é um deslumbre total. Imaginando. É um deslumbre. É para pessoas realmente que têm fascínio pelo inusitado, pelo misterioso, para as pessoas que se encaixam nesse elo de interação. Sim. Aquelas pessoas que buscam além da rotina. Agora, aquelas pessoas que acha isso besteira, não está em nossa sincronia. Céticos, né? Não está em nossa sincronia. A nossa sincronia não é mistificação. É uma interação de pessoas apaixonadas numa temática profunda. Legal. Pessoas que gostam de indagar alguma coisa, de filosofar por indagações científicas profundas. Sim. É bem interessante, a associação é curiosa nessa temática. Essas vigílias acontecem com uma certa frequência? Como que é a organização que a Ampup faz? De tempos em tempos?
ela acontece, vamos falar numa questão histórica, muito frequentemente antes da pandemia. Certo. Pós-pandemia, houve uma bagunça em muitas coisas, né? Na nossa rotina. Até meados de 2021, ainda tivemos. Nós retornamos, né, em ativa, os primeiros congressos e tal, recentemente, 2021, março de 2021. Aí teve o evento que fizemos ano passado, tentando voltar a ser normal, e agora estamos novamente tentando readaptar nossa rotina. Certo. Porque nós passamos por um baque muito grande por muita coisa. Sim. Então as pessoas ainda estão se reorganizando, né? Certo. Então a frequência vai ser maior. Assim, nós perdemos um grande nome da ufologia brasileira, que é Gevaerd, aquilo me baqueou bastante, que ele era muito meu amigo. Então eu comecei a indagar. Poxa, eu tenho um grupo fantástico, pessoas fantásticas. Essas pessoas, inclusive um amigo da Ampub, que se foi, sempre chamava a gente para ir para a fazenda dele, e nós, pela correria do dia a dia, adiávamos e ele morreu. Comecei, não. Nós não podemos deixar passar momentos mágicos como esse. Porque são pessoas fantásticas, num lugar fantástico, num lugar mágico fantástico, num momento fantástico. Por que deixar momentos fantásticos se esvair desse jeito? Aí a gente fica sempre procurando a ocasião perfeita pra gente se encontrar. Não, um dia que eu tiver com dinheiro, um dia que eu não tenho nada pra fazer no outro dia. Isso. E a gente fica procurando isso e talvez isso a gente nem vai mais encontrar, né? E aí a gente fica colocando essa dificuldade, né? Perdi amigos recentemente também. A gente ficava falando, vamos se encontrar, vamos se encontrar. E o meu amigo foi e a gente não se encontrou. Então esses momentos, que são momentos fantásticos do nosso encontro, ele vai te retomar gradativamente. Sim. Mantém a gente informado aí, não sei como que é, né, para uma pessoa comum que não tem o conhecimento, começar a se inserir nisso, né? A associação é aberta para todo tipo de pessoas que tem um fascínio pela temática. Então ela é aberta ao público, é uma participação, tem uma taxa simbólica de R$15, é um salão que agrega 60 pessoas, e que há pessoas de todo tipo, Aonde de baixa escolaridade, sem escolaridade, formados, enfim, pessoas fascinadas na temática. Certo. As reuniões são em Várzea Grande, na região centro-sul de Várzea Grande, nas proximidades ali dos supermercados Big Lar, os 2 quarteirões para baixo. Sim. Mas as pessoas interessadas, manter contato pelo meu telefone, 659-9975-3436. Repetindo, 99975-3436. E a sua rede social também, já pra gente? A gente vai colocar aqui embaixo, pessoal. Ele vai passar aqui e depois você pode copiar aí. Eu não tenho muita interação com o Instagram, apesar que não é muita cobrança, mas o por meu é lá. estranhezas psíquicas. Sim. Estranhezas underline psíquicas. Mas também tem o site da Ampub, www.ampup.com.br. Legal. AMPUP, né? Sim, Ataíde, dependendo de mim, eu ia tomar umas 5 horas do seu tempo aqui no mínimo, porque eu sou um fascinado também, e é a primeira vez que eu tô na frente de um ufólogo, para mim isso aqui é um acontecimento marcante. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que a gente pode futuramente estreitar isso daqui e até fazer um programa para você reforçar, inclusive, o evento que tá chegando aí. Sim. Fique à vontade, o espaço aqui está aberto para você. Muito obrigado pela sua presença. E posso até sugerir ideias. O evento, algum dos palestrantes vão estar antecipadamente lá em casa, e quiser entrevistá-los, são pessoas de renome internacional. Na temática, projeção astral, por exemplo, com o Wagner Borges. Wagner Borges? Wagner Borges vai estar comigo lá em casa. Ele vai estar no evento. Vai estar Wagner Borges, vai estar... Salvo Caldeirão? Não. Oi? Salvo Caldeirão, eu chamei, mas assim, já que eu tinha o Wagner Borges, eu achei melhor... Ali sabe muita coisa, hein? Vamos ter o Wagner Borges, vamos ter o Caldeirão, e eu vou trazer ele para um púlpito e tal. Sônia Rinaldi, da Transcomunicação Instrumental, ela não vai poder participar, mas ela vai fazer virtual. É a sugestão dela. Nós temos a
Marco Leal, nós temos o Alcide Cores, que é um nome fantástico. Ah, outros nomes, escalatura. Caramba, Irmão, são vários nomes de nomes peso, hein? de peso que vai estar Parabéns, aqui. parabéns. Você que está na organização, você Sim, sim, eu estou na organização, vamos ter Parabéns. esses nomes significativos. Lembrando que ano passado também teve um time de peso, incluindo o Gervaer, né? Gevaerd, a Vantage, que era sobre os Anunnaki, sobre a temática muito, muito fascinante. Também tivemos ano passado o Fred Morse, do programa de Carona com os OVNIs. E este ano também vamos ter vários nomes de peso que são bastante significativos na temática. Isso mostra, né, pessoal, como que o Ataíde é uma pessoa que está inserida aí na ufologia nacional, com respeito, a ponto de trazer esses nomes para cá. Vamos estar com o Carlos Alberto Machado, que até é na linha científica também. Ele que escreveu Estranha Colheita, que fala de alguns acontecimentos de morte inusitada. E ele também escreveu um livro, um dos primeiros livros dele, muito bem escrito, cientificamente bem argumentado, no assunto polêmica, que é o assunto do chupa-cabras. Interessante, Em hein? que ele fez em loco muitas pesquisas sobre a temática. Esses vão estar todos nesse mesmo evento. Vai estar nesse evento. Nossa senhora, eu preciso ir nesse evento. Mas, se você quiser antes, a gente pode fazer assim, ainda mais por eu já ser fã do Wagner. Então, se você conseguir vir vocês dois aqui, é muito interessante pra gente bater um papo aí. Sim, ele vai vir numa quinta-feira, um dia antes, certo, né? Porque aí sexta eu vou com ele vai pra lá, né? Isso. Interessante. Então, já considere convidado já para esse próximo papo, porque se depender de mim, a gente não acaba aqui não, viu? A gente vai muito longe porque tanto as profundezas do universo quanto as espirituais, né? É muito abrangente, tem muita coisa e eu tenho fascínio pelas duas coisas. Então ter você e um Wagner Borges aqui, minha Nossa Senhora, para mim vai ser um evento aqui. A minha interação com aqui vai ser mais fácil. Então Sim. vai ser um momento específico para Wagner Borges. Aí deixo ele aqui, aí você fica à vontade com ele e busco ele. Pode ser também, pode ser. Mas muito obrigado, meu amigo. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda, vir aqui no nosso humilde espaço. E eu me sinto lisonjeado por ser como eu já disse, né, um fato que eu gosto bastante, uma temática, né? Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí por assistir esse episódio de hoje. Muito fascinante. É uma temática que eu adoro. Eu tô bem empolgado, tanto que eu tô até errando aqui, tô tendo dificuldade para finalizar o programa. Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você, viu? Falou, pessoal.